Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Cálculo de Probabilidade 2 nós iremos aprender sobre distribuições amostrais. Serão 5 tópicos, começando com o primeiro, que é média amostral. Sejam x1, x2, pontinho, 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 xn, variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com função distribuição d, valor esperado μ e variância σ2. Isto é, xi tem uma distribuição d, μ σ2. E 1, 2, pontinho, pontinho, n. Disse que tal sequência de VA constitui uma amostra da distribuição D. A quantidade x barra, somatório de xi sobre n, é chamada de média amostral. Notem que esperança de x barra é a esperança do somatório de xi sobre n, só substituindo quem é x barra. 1 sobre n é constante em relação ao somatório e constante em relação à esperança. Saiu de todo mundo. Então fica 1 sobre n, esperança do somatório de xi. Esperança da soma é a soma das esperanças. Como a esperança de xi é μ para todo i, isso é somatório de 1 até n de μ. N vezes μ. Cortou esse n, então ficou μ. Isto é, o valor esperado de uma média amostral é μ. A média da distribuição, no caso D. Quando a média da distribuição é desconhecida, a média amostral é frequentemente utilizada para estimá-la. Esse conceito será bastante utilizado em inferência estatística. Adicionalmente, variância de x barra. Quem é x barra? Somatório de xi sobre n. 1 sobre n é constante, novamente sobre o somatório, e é constante em relação à variância. Saiu, mas saiu ao quadrado. Então, temos a variância de uma soma. Mas notem, como são I e D, variância da soma é a soma das variâncias, porque é independente. Agora sim, porque é ID, né? Variância de xi é σ2 para todo i. Então, é 1 sobre n2, somatório de σ2. Vai ser σ2 mais σ2 mais pontinho, pontinho, σ2. Vai ser n σ2. Cortou com um n daqui, então vai ficar σ2 sobre n. As quantidades xi menos x barra, i variando de 1 até n, são chamadas de desvios. Elas são iguais às diferenças entre os valores individuais dos dados e a média amostral. E nós temos ainda a seguinte relação. Covariância de xi menos x barra, usando propriedades das covariâncias, é covariância de xi com x barra menos a covariância de x barra com x barra. Covariância de x barra com x barra é a própria variância de x barra. Covariância de xi, vou substituir quem é x barra, somatório de j de 1 até n de xj, 1 sobre n. Eu estou usando o j para não confundir com esse i aqui. Podia ser k, podia ser m, o importante é que é uma soma. Variância de x barra é σ2 sobre n. Isso aqui, usando a propriedade da covariância também, é 1 sobre n, somatório da covariância de xi com xj. As sequências x são independentes, então, quando i for diferente de j, essa covariância é zero. Agora, quando i e j forem iguais, a dependência somatória, é a variância de xi ou de xj. Então, é σ2 sobre n. Então, é σ2, vai ser a variância de xi. Então, vai ter um σ2, tinha esse 1 sobre n, é σ2 sobre n, menos σ2 sobre n, isso aqui é igual a zero. Embora x barra e o desvio x e x barra sejam não correlacionados, e tem a covariância, como a covariância é zero, a correlação também é zero. Eles não são, em geral, independentes. Entretanto, no caso especial em que as variáveis aleatórias x e são variáveis normais, x barra é independente de toda a sequência de xi menos x barra, 1 e de 1 até n. Esse resultado nós aprendemos lá na distribuição normal. Agora vamos para o segundo tópico, variância amostral. Novamente, sejam xi variáveis com distribuição d de média μ e variância σ2. E x barra, e seja também x barra a média amostral, definida lá em 1. A variável aleatória S2, que é o somatório de xi menos x barra ao quadrado
sobre n menos 1 é chamada de variância amostral. Nós podemos escrever 3, essa variância amostral, da seguinte maneira. Vamos passar o n menos 1 que está do lado direito para o lado esquerdo multiplicando. Vou somar e subtrair μ. Agora vou só colocar em evidência essas duas somas. Então, xi menos μ menos x barra menos μ. Tudo isso ao quadrado. Se fizer isso aqui, escrever isso aqui, vai voltar para o x menos x barra. Agora vamos aplicar o quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o somatório de x menos μ ao quadrado, menos 2 vezes, porque tem esse menos aqui, somatório de x menos μ, que multiplica x barra menos μ. X barra menos μ é constante em relação ao somatório, então está aqui ele. Mais somatório de x barra menos μ ao quadrado. Nota, também é constante em relação ao somatório. Vai sair, isso aqui vai ficar n x barra menos μ. Mantive esse termo. Vou reescrever x menos μ, esse somatório, como n que multiplica x barra menos μ. Esse termo é igual, vai ficar menos 2x barra 2n menos x barra ao quadrado mais nx barra ao quadrado. Simplifica, chegamos que n menos 1 que multiplica S2 é somatório de x menos μ ao quadrado menos n que multiplica x barra menos μ ao quadrado. Embora seja só operações simples, eu sugiro que a turma ou quem estiver vendo esse vídeo, essa aula, refaçam para sentir, para absorver esse tipo de demonstração. Calculando a esperança da equação anterior, do slide anterior, nós obtemos esperança de n-1 S2, n-1 é constante, sai, fica a esperança de S2, e vão aplicar esperança da soma e a soma das esperanças. Então, soma da esperança de x menos μ ao quadrado, menos n que multiplica a esperança de x barra menos μ ao quadrado. Esperança de x menos μ ao quadrado é a definição da variância de xi, tá? Que vai ser sigma 2, somado n vezes é n sigma 2. Da mesma forma, isso aqui é a definição da variância de x barra. Aqui eu mantive a variância de x barra para não confundir. Então, a variância de x barra é sigma 2. Ou, perdão, é n sigma 2 menos n variância de x barra. Simplificando isso aqui, colocando sigma 2 em evidência, n menos 1, sigma 2. Aí, passando esse n menos 1 para o lado direito, vai cortar com esse n menos 1, esperança de S2 é igual a sigma 2. Logo, o valor esperado da variância amostral é a variância da distribuição D. Terceiro tópico, distribuição conjunta da média e da variância amostral. Sejam x1, x2, xn, variáveis aleatórias I e D normais, com valor esperado μ e variância sigma 2. Seja também x barra, a média amostral. Nós temos que x barra segue ao normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Para provar 5, nós podemos utilizar as propriedades da distribuição normal, que nós vimos umas 4 aulas atrás, mas vamos usar o que aprendemos na aula anterior, usando a função gerador de momentos. Então, nós podemos utilizar a função gerador de momentos, a entonação. Lembrando que a função geradora de momentos xi, seguindo normal m sigma 2, e de 1 até n, é dada por esta expressãozinha aqui. Ó. mxi avaliado no ponto t é exponencial de mt mais 1 meio sigma 2 t2. Então, a função geradora de x barra, definição mx barra avaliado no ponto t é dada por, só repetição, mx barra avaliado no ponto t, definição de função geradora é a esperança da exponencial de tx barra. Mas quem é x barra? Somatório de xi sobre n. Usando propriedade de potência, vai ficar t que multiplica x1 sobre n, mais t que multiplica x2 sobre n, mais pontinho, pontinho, t que multiplica 1 sobre n, que multiplica txn, ou txn sobre n. Tem um expoente que é soma, a gente pode separar, então fica exponencial de 1 sobre n t1 x1, que multiplica exponencial de 1 sobre n t x2, que
que multiplica pontinho, pontinho, exponencial 1 sobre n, txn. Como são independentes, esperança do produto é o produto das esperanças. Guardem bem isso, só quando forem independentes. Então, isso é a esperança da exponencial de 1 sobre n, que multiplica tx1, pontinho, 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 esperança da exponencial de 1 sobre n, txn. Ah, mas isso aqui é a definição de uma função geradora de momento de x1 avaliada no ponto t sobre n. Pontinho, pontinho, essa é a definição da função geradora de momento de xn avaliada no ponto t sobre n. Como elas são identicamente distribuídas, basta pegar uma delas e elevar a n, porque está ocorrendo n vezes. Então, por simplicidade, vou fazer mx1 no ponto tn, t sobre n, elevado a n. Podia ser x2, podia ser xn, o que for, mas são IDs. Ah, mas quem é a função geradora de uma variável normal avaliada no ponto t sobre n? É dada por esta expressãozinha aqui, novamente elevada a n. Usando propriedade de potência, vou descer esse n multiplicando todo mundo que está aqui dentro. N que multiplica isso daqui. Passando o n para dentro, cortando o que tem que ser cortado, reduzir uma exponencial de μt mais um meio que multiplica x2 sobre n t2. Opa! Logo, x barra segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Olha a importância de saber identificar funções geradoras de momento também. Assim como na demonstração anterior, eu sugiro fortemente que a turma refaça essa conta. Da mesma forma, sejam xi normais μ sigma 2. E S2, a variância amostral como definida em 3, somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. Para encontrar a distribuição de S2, nós precisamos reescrever da seguinte maneira. A mesma coisa que fizemos lá na demonstração 4. n menos 1, que multiplica S2, somatório de xi menos μ ao quadrado, menos n que multiplica x barra menos μ ao quadrado. Vou multiplicar todo mundo por 1 sobre sigma 2. Aqui, aqui e aqui. Notem, se botar esse termo em evidência, 1 sobre sigma 2, ele vai cortar com esse. Então, voltamos para estaca zero. Então, é válido essa demonstração. Só organizando, n menos 1 S2 sobre sigma 2. Vou passar o sigma 2 para dentro dessa potência. Então, vai ficar como sigma. Sigma 2 e esse n, para entrar nessa potência, tem que entrar da seguinte forma. Sigma sobre raiz de n. Como xi ou xi são normais μ sigma 2, xi menos μ sobre sigma segue normal 0,1. Estou subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão. Propriedade da normal básica que nós vimos lá em probabilidade 1. Então, essa razão ao quadrado segue um aqui quadrado com 1 grau de liberdade, que nós vimos lá em cálculo de probabilidades 1, ou em qualquer curso básico de probabilidade 1. E somatório dessa razão ao quadrado segue um aqui quadrado com n grau de liberdade, visto no dever de casa 09, questão 4, perdão. Isso aqui eu posso garantir que vocês viram que vocês estão fazendo esse curso comigo. Então tá lá no dever de casa 2, vocês vão mostrar isto aqui, este resultado. Como x barra segue ao normal e como x barra segue ao normal com média μ, variância sigma 2 sobre n, logo essa razão, isto é, subtraindo da média, que é μ, dividindo pelo desvio padrão, que é a raiz de sigma 2 sobre n, segue ao normal 0,1. A mesma ideia da propriedade. Normal 0,1 ao quadrado é um aqui quadrado com 1 grau de liberdade. Portanto, n menos 1 S2 sobre sigma 2, que é este somatório aqui, segue um aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade, ou essa notação. Observação por 2, aquele resultado da covariância de xi com xi menos x barra. X barra e S2 são variáveis aleatórias independentes. Resultado, sejam x1, x2, pontinho, pontinho, xn. Variáveis aleatórias I e D normais, com valor esperado μ e variância sigma 2.
Então, a média amostral x barra e a variância amostral S2 são independentes. X barra é uma variável aleatória normal de média μ e variância sigma 2 sobre n, e S2 é uma variável aleatória Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Esse é um resultado muito importante que vocês vão usar lá em inferência estatística. E irão usar em outros cursos também. Finalmente, o último tópico metodológico de hoje são duas populações. Sejam duas amostras independentes, tais que x1,1, x1,2, pontinho, x1,n1, são VAs I e D normais, com valor esperado μ1 e variância sigma 1,2. E x2,1, x2,2 e x2,n2 são variáveis aleatórias, ou são também variáveis aleatórias I e D normais, com valor esperado μ2 e variância sigma 2,2. Por 6, vocês voltam lá na equação 6, nós temos que esta razão, que Q1, que é dado por esta razão, segue o Q quadrado N1 menos 1 grau de liberdade. E Q2, que é dado por esta razão, é o Q quadrado N2 menos 1 grau de liberdade. Em que S12 e S22 são as variâncias amostrais das populações 1 e 2, respectivamente. Um outro resultado muito importante diz que a razão entre as razões das variáveis aleatórias Q1 e Q2, por seus respectivos graus de liberdade, tem distribuição f de Fischer-Snellencorp, com N1 menos 1 e N2 menos 1 graus de liberdade. Isto é, esta razão, que pode ser escrita dessa forma, tem essa distribuição. A razão 7, isto aqui ou isto daqui, e consequentemente a distribuição f, são frequentemente utilizadas na análise de variância, que a turma irá ver lá em regressão linear e em planejamento de experimentos. Por fim, a bibliografia, os 3 livros já tradicionais, e que este aqui do meio, a versão digital dele está disponível a todos os alunos da UFJF, via SIGA. Sem mais, ou antes disso, dúvidas, entre em contato pelo Google Classroom ou pelo meu e-mail profissional. Para quem estiver vendo de fora, o slide desse vídeo, dessa aula, está disponível na minha página profissional. E agora sim, sem mais, muito obrigado.